Olá, queridos, saudação de paz. Encontro marcado, alimento da alma. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 5, versículo 2, 3, 4 e 5. E viu estar dois barquinhos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Louvado seja Deus. Querido, Jesus está na beira da praia. Jesus está fazendo um grande culto na beira da praia. Jesus está ensinando uma grande multidão na beira da praia. E o texto diz que a multidão apertava Jesus para aprender, para ouvir a palavra de Deus. E Jesus está ali pregando, mas Jesus está observando tudo ao seu redor. E Jesus observa que tem alguns barquinhos na beira da praia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus agora resolve pedir um barco emprestado. E Jesus escolhe o barco de Pedro. E chegando, pede o barco de Pedro emprestado. E Pedro estava lá lavando as suas redes, porque Pedro havia chegado de uma pescaria. Imagine você que Pedro deveria estar frustrado, Pedro deveria estar exausto, Pedro deveria estar muito cansado, pois ele passou a noite toda pescando e o pior de tudo, ele não apanhou nada. Agora vem o mestre e pede o seu barco emprestado. Mas o que eu acho interessante, porque Jesus não queria simplesmente o barco. O negócio de Jesus era com Pedro, porque ele pede o barco e vai e senta. E diz para Pedro: afasta o barco agora da praia. Louvado seja Deus. E Pedro obedece e tira o barco da terra. E coloca o barco, ele vai remando o barco e Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar aquela multidão. É interessante porque Jesus está pregando para a multidão, mas Jesus está ensinando a Pedro. Jesus está pregando para aquela multidão, mas Jesus está trabalhando na vida de Pedro. Jesus está pregando para aquela multidão, mas o negócio dele era com Pedro. Jesus está pregando para aquela multidão, mas Jesus queria uma intimidade, era com Pedro. Jesus estava pregando para aquela multidão, mas Jesus queria um particular, era com Pedro. Louvado seja Deus, querido, quantas das vezes Jesus está trabalhando e nós não entendemos. E Jesus está querendo um particular. Jesus está querendo uma intimidade conosco. Louvado seja Deus. E agora Pedro deveria, queridos, estar imaginando que já deveria acabar aquela pregação para ele poder voltar para casa, pois ele estava cansado. Talvez Pedro não via a hora daquela pregação terminar, para que ele pudesse voltar para casa, para que ele pudesse terminar de lavar suas redes e retornar para o seu lar. Talvez muito decepcionado, talvez muito frustrado, talvez muito cansado. E ali, quando Jesus termina de pregar para aquela multidão, Jesus agora diz: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, trabalhamos a noite toda. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Pedro estava querendo dizer: Senhor, eu sou pescador profissional, eu sou acostumado a pescar, eu vivo da pescaria. Esta é a minha profissão, eu sei o horário de pegar o peixe, eu sei o local onde se coloca as redes para apanhar o peixe. Mas, Senhor, nós passamos a noite toda e nada apanhamos. Nós passamos a noite toda trabalhando e não apanhamos nada. E nesse horário agora o Senhor quer que eu lance as redes para pescar. Mas Pedro, ele resolve obedecer. E aí eu chamo a tua atenção para algo muito interessante. Eu costumo dizer, querido, que o princípio do milagre é a obediência. O princípio do milagre é a obediência. Você quer milagre? Seja obediente. Você quer bênção sobre a tua vida? Seja obediente, obedeça. Todo homem obediente, ele é bem sucedido. Todo homem obediente, ele é abençoado. Pedro agora, mesmo sem entender, ele mais uma vez ele obedece, porque quando Jesus pede o seu barco emprestado lá na beira da praia, Pedro nem sabia o que ia acontecer.
Mas Pedro, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo exausto, Pedro resolve obedecer e reima o barco, tira da beira da praia para Jesus poder pregar. Agora, mais uma vez, Jesus ordena que Pedro faça algo que nem ele mesmo imagina. E ele torna a obedecer o mestre. Louvado seja Deus. Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei as redes. Por que mandas? Eu vou fazer conforme o Senhor está ordenando. E a Bíblia diz que Pedro lança as redes. E quando Jesus manda que Pedro puxe a rede, a Bíblia diz que eram tanto peixes que a rede estava a se romper. Era tanto peixe que a rede estava querendo partir, querendo rasgar. Foi necessário Pedro chamar os seus companheiros que estavam nos outros barquinhos. E eles vieram, e a Bíblia diz que a pescaria foi tão maravilhosa, tão boa, que os barquinhos iam quase que a pique. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa, querido. Deus, quando Ele quer trabalhar na tua vida, Deus, quando Ele quer operar na tua vida, Ele trabalha de uma maneira tão especial que você mesmo nunca vai entender. Enquanto Jesus está trabalhando, você nunca vai entender. Você vai entender depois que tudo acontece, você vai entender depois que tudo passar. Mas no momento em que Jesus está trabalhando, dificilmente nós entenderemos. Pedro jamais imaginou que Jesus estava pregando para aquela multidão, mas Jesus estava ensinando Pedro a ser obediente. Jesus estava ensinando aquela multidão, mas Jesus estava principalmente ensinando Pedro a obedecer, mesmo sem saber, mesmo sem entender, mesmo sem saber qual o motivo. Pedro, mesmo sem entender, ele obedece e recebe agora o seu milagre. Louvado seja Deus. Quando Jesus chega na praia novamente com Pedro, ele diz: Pedro, agora vem e me segue, porque eu vou fazer de ti pescador de homens. Louvado seja Deus. Deus já tinha um propósito na vida de Pedro. Tinha tanto barquinho para Jesus escolher naquela praia. Tinha tanto barquinho para Jesus escolher na beira daquela praia, mas Jesus queria o barquinho de Pedro. O negócio de Jesus era com Pedro. Talvez, querido, você não entendeu o que Jesus quis falar contigo nesta mensagem. Mas agora eu vou te revelar o que Jesus está falando contigo. Sabe por que Jesus mandou Pedro levar o barquinho para o mar alto? Porque Jesus queria um particular com Pedro nas águas profundas. O negócio de Jesus é nas águas profundas, porque nas águas profundas você não se domina, você não tem querer, você é dependente de Jesus. Nas águas profundas é que Jesus vai trabalhar na tua vida. Nas águas profundas é que você se torna dependente dele, você tem que confiar. Você tem que acreditar, você tem que ser dependente dele. O particular de Jesus contigo é nas águas profundas. A intimidade de Jesus contigo é nas águas profundas. Eu não sei como e de que maneira você tem passado. Eu não sei como tem sido os teus dias. Mas Jesus quer uma intimidade contigo nas águas profundas. Não tenha medo do novo de Deus. O que Deus tem para ti é bem maior. O que Deus tem para ti é bem melhor. O que Deus tem para ti é tremendo. Mas você precisa deixar o medo. Você precisa acreditar. E você precisa ir às águas profundas. Porque é lá nas águas profundas que Deus tem o teu milagre. É lá nas águas profundas que você vai receber o melhor de Deus. É lá nas águas profundas que você vai ter mais intimidade com Deus. É lá nas águas profundas que você vai ter um particular com Deus. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Não esqueça. Não tenha medo do novo de Deus. Deus não tem pensamento de mal ao teu respeito. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Creia tão somente. Jesus escolheu o teu barco. E Ele só quer que você afaste o barco da praia. Ele só quer que você tire o barco da praia. Tem gente que já até emprestou o barco para Jesus, mas nunca teve coragem de tirar da praia. Nunca teve coragem de remar para as águas profundas. O negócio de Jesus na tua vida é para as águas profundas. Amém, querido? Se esta palavra falou com você, me segue para mais vídeos como este. Curta, comente e compartilhe. E guarda esta palavra na tábua do teu coração. Esse aqui foi mais um momento de reflexão, alimento da alma, vindo do trono da graça para o teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.